Estamos de volta com mais um programa História Atual. Esta semana, nós continuamos as comemorações do Dia do Professor. E o nosso programa não poderia deixar de fazer uma entrevista, um bate-papo com a professora, cujo tema não fosse a formação de professor. Você que está nos assistindo, com certeza tem ou já teve uma boa experiência com um professor ou uma professora. Mas será que você sabe como é todo o processo de formação de um professor, de uma professora? Quais os mecanismos, quais os desafios, né? E como ocorre toda essa formação, toda essa construção até você chegar à condição de uma profissão tão relevante, tão importante para uma sociedade? Aguarde. Em instantes, nós iremos conversar um pouco sobre o que é ser professor, professora e como se dá todo o processo de formação dos nossos docentes. No programa de hoje, nós iremos conversar com a professora, doutora Flávia Spinelli Braga, sobre os desafios da formação de professores da educação básica, a importância de Paulo Freire para a educação brasileira, a conjuntura política e os desafios para a educação. A professora Flávia Spinelli é licenciada em Geografia pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, mestrado em Geografia pela Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, doutora em Geografia pelo IGOT, Universidade de Lisboa, com a tese A Cidadania Territorial na Formação Inicial de Professores de Geografia em Universidades Portuguesas e Brasileiras. É professora adjunta da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com pesquisas nas áreas de ensino de geografia, formação de professores de geografia e escola cidadã. Dentre a sua vasta produção na área, nós destacamos o artigo Educação Cidadã na Formação Inicial dos Professores da Educação Básica, Professores Formadores. Este artigo está na obra Sociedade e Cultura no Rio Grande do Norte, Diálogos Interdisciplinares. Primeira edição, Mossoró, editora da UFESA. E o programa de hoje eu quero fazer uma homenagem muito especial a duas pessoas que tiveram uma importância muito grande na minha formação. Marcelo Gurgel, professor de História, companheiro de trabalho no tempo do Colégio Diocesano de Santa Luzia, que não está mais entre nós, e Paulo Medeiros Gastão, esse que impulsionou a minha vida profissional, me incentivou a estudar e a fazer as minhas pesquisas e os meus cursos de formação. A esses dois grandes homens, que não estão mais entre nós, eu homenageio todos os professores e professoras, todos que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para a formação da vasta gama de pessoas que estão em salas de aulas ou fora das salas de aulas, mas que são ou que foram influentes na vida de cada um. Eu quero, de antemão, agradecer à professora Flávia Spinelli por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo no programa História Atual. E lembrar que você que está nos assistindo, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa programação. O nosso programa ele é dividido em 3 blocos. Uma entrevista, onde ela é publicada 3 dias na semana. No domingo, na terça e na quinta-feira,
sempre às 18 horas. Assista e participe junto conosco, com suas observações, com suas sugestões. Professora Flávia, muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. E eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando quais os desafios para a formação de professores e professoras da educação básica. Olá, colega Lemuel, caríssimos professores e professoras. Primeiro, um salve aos professores, às professoras que estão aí nesse momento difícil, mas de alguma forma a gente tenta comemorar, né, a nossa data, porque todo dia é dia do professor, já que todo dia é dia de luta, né? E professor é sinônimo de luta. E é um prazer estar aqui com você, meu colega, meu amigo Lemuel, e poder trazer algumas contribuições acerca desses assuntos relacionados à formação de professores e a Paulo Freire, né? Quero só lembrar as pessoas que eu sou professora da Faculdade de Educação, então, uma faculdade que tem uma responsabilidade não só com o curso de pedagogia, formando pedagogos, mas também com as licenciaturas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e, consequentemente, também faço parte de um grupo de extensão, né, que é, na verdade, um grupo muito para além da extensão, é um grupo de pesquisa e investigação e também de ensino, que é o Lefreire, que é Leituras e Interpretações, né, das obras de Paulo Freire. Todas as obras, desde a primeira, né, que a gente vai ter o registro na década de 50 até 1992, já com seu fim de vida, infelizmente, né? Mas é um prazer estar aqui. Com relação à sua pergunta, como que se dá a formação? Lemuel, a formação inicial, a gente chama de formação inicial todo esse processo em que o aluno que vem do ensino médio, através do ENEM, né, principalmente, tem uma formação voltada para ser professor, né? Independente da área que ele escolhe, ele faz a licenciatura ou faz a pedagogia, e esses 4 anos que ele cursa, a gente chama de 4 anos de formação, onde você tem a formação básica das disciplinas pedagógicas, como história da educação, filosofia da educação, didática e estrutura de funcionamento política educacional. E depois você tem também as disciplinas específicas do curso, né, que direciona esse professor para determinada área, e você tem os estágios finalizados aí para o processo de formação inicial. Então, a formação inicial, ela é o primeiro grande momento em que o aluno ele começa a trocar a sua roupa, né? Trocar a sua carcaça, como se diz, o couro, né? Ele começa a tirar essa tua condição de aluno e se coloca numa condição onde ele vai ser o, o professor, a pessoa que vai ter autonomia de tratar os conteúdos da sua área específica ou pedagogia, que faz parte das ciências da educação. Então, a formação inicial é uma fase extremamente importante e que é a fase que dá a identidade do trabalho do profissional da educação, né? Eu acho que mais ou menos seria isso para explicar o que seria a ideia da formação inicial, né? Hoje, no Brasil, ainda a gente vive um formato que nós chamamos de 3+1, é um formato que vários teóricos da educação, Frigoto, por exemplo, faz essa analogia, 3+1, no sentido de pensar que nós temos 3 anos de disciplinas mais técnicas, no sentido de mais específicas da área formativa, como, por exemplo, história, que é a sua formação, né? Geografia, que é a minha formação. Nós temos aí uma gama de conteúdos que envolve a nossa formação específica, e temos também um ano, basicamente, onde a gente vai ter toda a carga dos processos formativos pedagógicos, né? Que é colocar em prática e compreender todo o processo que se dá de ensino-aprendizagem,
seja para a educação infantil, no caso da pedagogia, e séries iniciais do fundamental, seja para o ensino médio ou para as séries finais de educação de jovens e adultos. Então, basicamente, é assim que se dá a nossa formação inicial no Brasil, né? Flávia, o que devemos entender por educação cidadã na formação de professores e professoras? Bom, a educação cidadã, ela é uma proposta teórica metodológica que foi desenvolvida dentro do Instituto Paulo Freire pelo teórico Moacir Gadotti, professor também, filósofo, que, juntamente com a sua convivência e ser um muito próximo no período do exílio do Paulo Freire, principalmente na Suíça, eles conseguiram desenvolver uma proposta onde a escola seria protagonista dos processos em que pudesse ela alterar de forma coletiva e participativa os espaços ao seu redor, ou as comunidades da qual está inserida. Então, seria a escola cidadã, ela tem como premissa a participação e o chão da escola sendo o espaço de debate sobre as necessidades da comunidade onde a escola está inserida, sendo professores, alunos, gestores, pais, membros da comunidade, todos parte desse processo de melhorias e possibilidades. Então, a escola cidadã é uma proposta que foi efetivada, por exemplo, em algumas escolas, como a Escola da Ponte, na Grande Lisboa, mas basicamente na região litorânea do país, Portugal, e é uma escola que conseguiu aplicar essa teoria junto com o José Ponte, que foi um dos idealizários, fez com que a sociedade ela tomasse conta da escola, inclusive na questão da construção do currículo necessário, e não o currículo que é imposto, né? Então, a escola cidadã ela parte desde um processo de formação e fundamentação teórica que vem de uma possibilidade que se tem em trazer à tona as reais necessidades teóricas e práticas que os alunos precisam para a sua formação enquanto cidadãos, temas geradores que vão, de alguma forma, envolver os problemas e as necessidades da comunidade em que a escola está inserida e, consequentemente, projetos que não são de intervenção, porque são todos eles, as pessoas convivem juntos, são da própria comunidade, e projetos que vão, de alguma forma, afetar, no sentido positivo, condições de vida de toda a comunidade, de todo o espaço escolar, inclusive, né? Porque a escola ela é parte dessa comunidade. Então, na Escola da Ponte, que a gente tem hoje, como um grande exemplo de aplicação de escola cidadã, os alunos, o diretor, os professores, os pais dos alunos, os comerciantes locais, a igreja local, todos os tipos de entidades locais que fazem parte do entorno da escola, da área da escola, participam do processo de construção e planejamento das atividades da escola. Então, se discute tudo. Um aluno, por exemplo, do ensino médio, que lá em Portugal se chama ensino secundário, ele é um proponente, ele é um agente multiplicador, ele que vai chegar no prefeito da cidade, junto com seu professor e seus colegas, e dizer, as nossas necessidades são essas, e não as que está posta pelo um projeto que venha, por exemplo, da Câmara de Vereadores somente, né? Então, eles tentam fazer também a questão do diálogo aberto com todos os gestores da cidade e do município. Então, a Escola Cidadã é um projeto que parece utópico do ponto de vista da participação, mas ele é real. Primeiro que os sujeitos da escola não são hierarquizados.
eles são multiplicadores, são agentes, são atores do seu próprio processo. E, consequentemente, recebem diretamente essa influência, né? É você dar voz a quem está falando, a quem realmente está precisando. É o que Paulo Freire falaria assim: eu tenho a visão, mas eu preciso enxergar. E eu tenho o ouvido, eu ouço, mas eu preciso saber escutar. É se colocar no lugar do outro, a sentir as dores do seu lugar. É mais ou menos isso. Eu acho que eu tentei trazer para vocês o princípio da escola cidadã. Então, não existe um currículo que é trazido de cima para baixo, como, por exemplo, nós temos a Base Nacional Comum Curricular aqui no Brasil. Aí eles constroem um currículo, esse currículo ele passa por um processo de estudo frente à Secretaria de Educação, ele tenta suprir algumas necessidades do currículo básico, como no caso da gente a Base Nacional, mas efetivamente trabalha muito numa perspectiva local, porém com impacto mundial, né? Então eu vou construir um cidadão que atua no seu espaço, mas que ele tem visão de mundo do que representa a ideia de cidadania. Acho que é resumidamente isso. Flávia, você deu aí alguns exemplos da educação cidadã em Portugal. No entanto, vocês trabalham aqui no Brasil, em especial aqui em Mossoró, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com essa proposta de educação cidadã. Que resultados se tem alcançado da educação cidadã na prática pelo professor em sua sala de aula na educação básica? Olha, Lemuel, esse é um projeto de vida, né? Isso é algo que eu conheci, que eu vivenciei ao longo do doutorado e que eu me debrucei no sentido de pensar como que poderia ser feito algo assim no Brasil, e no caso, na minha realidade, que é a cidade de Mossoró. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi montar grupos de pesquisa, de estudo, e chamar professores da educação básica para tentar discutir e perceber essa escola cidadã. Confesso que é muito difícil, porque o projeto, quando ele foi aprovado dentro da própria universidade, logo depois nós tivemos a pandemia, mas conseguimos ter muitos contatos. E um estudo prévio foi feito inicialmente com os professores formadores, nesse mesmo artigo que você citou aí, que nós escrevemos. Então, primeiro nós precisamos, nós observamos a necessidade de ver qual era a dimensão da ideia do que é a escola cidadã dentro da nossa perspectiva enquanto formador de professores. Vamos começar lá na matriz, né? Quem está formando os professores? E a gente obteve respostas das mais variadas, dos mais diversos tipos nessa pesquisa, que mostra que, na verdade, existe um problema que é anterior à ideia de escola cidadã, que é a concepção de cidadania. E essa questão vem do fato de, óbvio, a cidadania ser um conceito polissêmico. Historicamente falando, a gente sabe que a cidadania ela é um conceito que é apropriado, né, por todas as esferas administrativas do capitalismo em si e da forma que melhor se adequa a esses grupos e suas necessidades. Então, a priori, o que a gente percebeu? Que a gente precisaria primeiro convencer e tentar construir uma ideia conjunta com os professores formadores da UERN, e aí nós pegamos dois grupos grandes, que é o grupo da FAFIC, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas aqui da UERN, e professores da Faculdade de Educação, para tentar perceber de onde nós iremos partir. E a ideia foi mesmo que a gente precisa ter uma construção
do que é um conceito de cidadania na perspectiva da escola cidadã. Então, uma construção a partir do sujeito, no sentido sujeito coletivo. A partir deste momento, e agora nós estamos nesse estágio da pesquisa, que é entrar na escola de educação básica, agora, mais especificamente, no ensino médio, né, no novo ensino médio, e trabalhar com os professores da área de ciências humanas e sociais aplicadas, porque você sabe, o Enem hoje, o novo ensino médio hoje, ele tem outro formato, né? Então, a gente não trabalha só com a professora de geografia ou professor de geografia, nós trabalhamos com historiador, nós trabalhamos com sociólogo e trabalhamos também com filósofo. Todos eles são os professores dessa grande área do novo ensino médio. Então, hoje, o foco da nossa pesquisa é desenvolver um conceito construído coletivamente de uma cidadania que possa ser palpável, visível e atuante dentro e a partir da escola para a comunidade. Então, nós estamos nesse estágio de investigação, né? E estamos tendo resultados bons. E aí a ideia é depois agregar as outras áreas do ensino médio, que é, no caso, as ciências da terra e as ciências exatas, né? Ciências da saúde e ciências exatas, para que a gente consiga efetuar os projetos integradores, que vão envolver todos os professores que trabalham com os adolescentes do ensino médio. Ok. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco da entrevista com a professora Flávia Spinelli Braga. Aguarde, teremos a segunda parte da nossa entrevista no próximo bloco.